Quem são as pessoas que você tem dado acesso ao seu coração? Na oração da noite de hoje, Deus quer falar algo muito importante para você. Quem são as pessoas com as quais você tem se associado? Quais são as pessoas que você tem buscado fazer uma aliança? Quais são as pessoas que você tem chamado para dividir a mesa da sua casa? Antes de nós prosseguirmos e nós orarmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta apertar aqui no botão de inscrever-se, depois você aperta no sininho, seleciona todas e fazendo isso, você será notificado sempre que estivermos com conteúdo novo. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast, então no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, dentre outras plataformas. Então você pode escolher a plataforma da sua preferência, buscar pelo Vivendo pela Vida Cast. Basta também seguir o nosso perfil e receber esse alimento diário no seu aplicativo de podcast. Quando nós falamos na Bíblia, quando nós falamos no povo de Deus, quando nós falamos de mim e de você, existe algo muito importante que são as alianças que são estabelecidas. Obviamente nós temos uma aliança com o Senhor, mas existem também aquelas alianças que nós fazemos com outras pessoas. E as alianças elas podem ser das mais variadas possíveis, como por exemplo, aquela aliança mais presente nas nossas vidas, que é a aliança matrimonial. Quem que eu vou escolher para ser o meu cônjuge, para caminhar comigo, para dividir a minha vida, para construir uma família, para gerar filhos? Quais são as alianças que eu vou fazer a título de negócio, de empresa? Quem serão os meus sócios? Quem serão as pessoas que trabalharão comigo? Ou quais são as pessoas que eu desejo trabalhar com elas? Que tipo de aliança no campo profissional você fará? Existem também as alianças que a gente faz no ministério, alianças de caminhar com pessoas, aliança de discipular ou ser discipulado por pessoas, enfim. Então existem várias alianças que nós fazemos durante a nossa jornada, e é importante você entender quais são os requisitos, o que eu preciso identificar numa pessoa para que verdadeiramente eu possa fazer uma aliança que seja saudável e uma aliança que principalmente esteja de acordo com a vontade de Deus. E para nós falarmos sobre esse tema, eu quero ler uma passagem que se encontra lá no livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do capítulo 24, versículo 12, que diz o seguinte: Então o servo orou: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Essa é minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Deste modo, sabereis que foste bondoso com o meu Senhor. Olha só que passagem interessante, olha só que palavra de Deus para a sua vida hoje. Primeiro, quando o servo de Abraão chega, até a cidade dos seus parentes, o que ele estava fazendo ali? Ele estava dentro de uma missão, essa missão dada pelo próprio Abraão, para que ele buscasse uma esposa para o seu filho Isaque. Então, diante dessa missão, o que o servo fez? A primeira coisa, quando ele chegou lá na localidade, foi pedir uma direção de Deus. Então, o primeiro ponto, e é fundamental que você observe isso, toda vez que você for fazer uma aliança com alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é orar, é pedir a Deus uma direção, é pedir para que ele te mostre quem realmente são as pessoas ou qual é a pessoa certa para formar uma aliança com você. Você pode orar, por exemplo, por um cônjuge, Obviamente nós começamos, para quem é solteiro, começa orando pedindo um namorado. Esse namorado vai se transformar no noivado e esse noivado vai se transformar em um casamento. Então você pode orar sim, pedindo para que Deus te mostre, para que Deus te revele quem é a pessoa. Inclusive esse texto é justamente sobre isso. Ele ora pedindo que uma direção para que a esposa
que fosse escolhida para Isaac fosse uma esposa de acordo com a vontade de Deus. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Você vai estabelecer uma sociedade empresarial com alguém de trabalho, é muito importante que você ore, entenda no campo espiritual se realmente aquela aliança ela é saudável, se realmente aquela aliança vem do Senhor, se realmente ela vai ser frutífera, se realmente vai estar alinhada com aquilo que Deus tem para a sua vida. E depois que ele faz essa oração, é importante nós observarmos aqui duas características. Então, uma das características qual que é? É que ela foi generosa com o servo de Abraão. Ou seja, ele pediu água e ela gentilmente lhe serviu a água. E o que isso quer dizer para você na noite de hoje? Quer dizer que justamente aquelas pessoas que estarão mais aptas a formar uma aliança com você são aquelas pessoas que estão preocupadas com você, estão preocupadas com as suas necessidades, com aquilo que você está precisando. Então, Rebeca, ela teve essa sensibilidade de observar aquele homem. Obviamente que ele fez um pedido e ela prontamente atendeu, servindo a necessidade que ele tinha naquele momento. Então, essa é uma característica muito importante na hora de você identificar alguém para fazer uma aliança. Mas não para por aí. A segunda característica de Rebeca é que ela não apenas deu água para o servo, mas ela também deu água para os camelos que ele estava carregando, ou seja, para os camelos que estavam, junto com ele ali nessa grande comitiva. Agora eu quero que você observe o trabalho que Rebeca teve, de pegar água e dar para aquele homem, e pegar água e dar para camelos. Ou seja, nós seres humanos, nós temos um estômago pequeno, então ali um pouco de água já resolve. Agora você imagine dar água para um camelo. A biologia diz, os biólogos, que um camelo ele tem mais ou menos ali capacidade para 50 a 70 litros de água. Então imagine o trabalho que Rebeca teve de ir ao poço, pegar água e ir dando para cada camelo. Perceba o esforço que ela teve. Então, a segunda característica é, além da pessoa se preocupar com você, com as suas necessidades, ela também se preocupará com as necessidades que estão ao seu redor. Então, a palavra de Deus para você na noite de hoje é que você, ao fazer uma aliança, ao estabelecer uma aliança com alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é orar, é pedir discernimento, é pedir direção do Senhor. A segunda coisa que você deve fazer é observar as características da pessoa. A primeira característica que nós observamos aqui nessa passagem é que essa pessoa, no caso Rebeca, estava pronta para atender às necessidades do servo. Então, será que essa outra pessoa está pronta para atender as suas necessidades? E outra característica dela é que ela não apenas atendeu às necessidades do servo, mas ela também atendeu às necessidades dos seus camelos. Então é uma pessoa que está preocupada também em atender aquilo que está à sua volta. Então, meu irmão, então, minha irmã, se você seguir essas recomendações através dessa leitura que nós acabamos de fazer, tenha certeza que essa aliança será uma aliança que estará debaixo da bênção do Senhor. E aqui a água, nesse sentido, ela tem uma simbologia muito forte, porque a água, em muitas passagens, ela significa o fluir do Espírito. Então, quando Rebeca está dando água para o servo e para os camelos, na verdade, ela está permitindo com que o Espírito flua, com que haja fluidez. E é justamente isso que Deus está falando para você na noite de hoje. Se você fizer alianças que estão de acordo com a vontade dele, essas alianças farão com que a vontade de Deus, com que o Espírito de Deus flua através dessa aliança, flua através de você e da outra pessoa, e que tudo ocorra para a honra e para a glória dele. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Se você está precisando de direção de Deus, se você tem dúvidas a respeito de alianças que estão querendo fazer com você, ou você está querendo promover com outras pessoas, eu quero orar para que Deus te dê sabedoria e discernimento, para que você entenda verdadeiramente o que é a vontade dele para você
e para essa aliança. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, te pedindo que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a sua vida, o Senhor venha abençoar o seu coração e o seu entendimento, Pai. Que as alianças que ele venha formar, que as alianças que ele venha fazer, Pai, estejam debaixo da orientação do Senhor, estejam debaixo da vontade do Senhor, que não sejam frutos da carne, das emoções, Pai, mas que estejam submetidas ao Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus ele possa ter clareza, Pai, ele possa visualizar as características de pessoas que são enviadas pelo Senhor, que estão de acordo com a vontade e a palavra do Senhor, Pai. Assim como o servo de Abraão orou, e o Senhor mostrou Rebeca, que seria a futura mulher, a futura esposa de Isaac, Pai. Uma mulher que foi levantada pelo Senhor, uma mulher que foi direcionada pelo Senhor. Então, que em nome de Jesus, na vida do meu irmão, ele possa constituir alianças que estejam de acordo com a tua vontade. Assim eu oro, Pai, e abençoo a vida dele, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua jornada, a sua caminhada, que você possa fazer alianças saudáveis, que estejam de acordo com a vontade de Deus, que sejam bênção na sua vida e na vida dessas outras pessoas. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu peço que você curta esse vídeo e compartilhe ele aí com pelo menos 3 pessoas. Lembrando que a mensagem de ontem foi tremenda, se você perdeu, eu vou deixar aqui o link. E amanhã estaremos aqui de volta buscando, orando, mergulhando na palavra do Senhor. Afinal de contas, aqui nós nos movemos por propósito e não por necessidade.